Cast, o podcast da mulher empreendedora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Michele Vilela e estamos aqui hoje para mais um podcast, não é isso, amiga? Isso, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Elaine Barbosa e hoje nossa convidada é maravilhosa, né, Michele? Ah, é maravilhosa, vocês vão adorar. Mas antes da gente falar sobre a nossa convidada que está aqui hoje, vamos falar com vocês um pouquinho sobre a importância de vocês se inscreverem em nosso canal, compartilhar, né, amiga, os Isso. nossos vídeos. Seguir, né, as redes sociais, dar muito like, ativar o ativem. sininho. É isso aí. Isso mesmo. Ative o sininho para todas as notificações chegarem para vocês, porque toda quinta-feira nós temos um episódio novo, né, Mi? Isso. Com mulheres maravilhosas, então vocês não podem perder. E, gente, por favor, compartilhem. Nós precisamos de pessoas seguindo o nosso canal, né, Michele? Isso, estamos ajuda. agora numa, né, amiga? Numa campanha, rumo aos 1.000 inscritos. E aí, para Vai essa fazer o quê? campanha, o que a gente vai fazer? Nós vamos lançar aqui uma campanha de que quando chegarmos aos 1.000 inscritos, nós vamos sortear canecas para vocês, igual as nossas canecas do Destemidas Podcast. Personalizadas com a foto de vocês. Olha, Michele, que legal. Muito bom. E olha, gente, para quem não gosta de assistir, temos também o podcast, o Destemidas Podcast, em algumas plataformas de áudio. O Spotify, o Google Podcast e também a Amazon. Então, vocês podem também somente escutar. Escutar no carro, quando tá indo trabalhar. Tomando banho, E de boa. Não onde tem mais acharem desculpa. interessante. Não tem mais desculpa Não pra não tem, escutar. não tem. E precisamos dessa rede de apoio para poder chegar em todas as mulheres. Gente, isso é muito importante. É um incentivo para mulher empreendedora, para aqueles que querem empreender, tanto homem quanto mulher, né, Michele? Isso. O importante é isso. Vamos fazer essa rede de apoio. Mais uma vez eu repito, precisamos de inscritos. Se inscrevam, compartilhem, ative o sininho. As nossas redes sociais, nós estamos no Kawaii, TikTok, Instagram, Facebook. Estamos em várias redes, né, Michele? Isso, estamos. Isso, e hoje então não tem assim. Vocês Desculpa. vão achar o Destemidas Podcast. E aí, hoje, gente, para falar um pouquinho sobre essa questão, essa importância de compartilhar o conhecimento, nós temos uma convidada maravilhosa aqui, a nossa Aline Duarte. Seja muito bem-vinda ao nosso Destemidas Podcast. Bem-vinda! A Aline, gente, ela é a diretora da Associação Comercial do Distrito Federal e veio aqui compartilhar com a gente todo o conhecimento que ela tem aí e também dentro dessa associação, não é isso, Aline? Sim, muito obrigada, tá? Eu quero agradecer a vocês duas que são destemidas. Muito bom! Elaine, Michele, obrigada por abrir portas para tantas mulheres, né? Porque com mulheres como vocês, nós vamos longe. Muito, muito, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho da Destemidas e que nós cheguemos logo, logo a esses mil inscritos. Vamos ajudar, né, gente? Pra gente alcançar muitas mulheres e levar esse podcast pro mundo. É isso aí. Poder da mulher empreendedora, o poder da mulher. Opa! Ó, Já abriu puxou o aqui, gancho. puxou. Porque, gente, eu não sei se vocês estão observando aqui, mas a Aline, além de tudo que ela vai falar, que ela também é atriz. Ela esteve, né, amiga? Ela tem um currículo extenso. Tem. A mulher não é fraca, não. Gente. Agora, antes de tudo, eu quero falar pra ela, Michele, olha que camiseta linda. Pois é. Gente, olha que luxo a E olha camiseta. lá, o nome ali que vocês estão vendo, O Poder da Mulher Empreendedora. Esse é um filme, né, gente? Muito interessante, que fala sobre o tema que nós estamos abordando aqui. E a Aline tá nesse filme. Olha só, gente, que coisa mais linda, mostrando a força dela dentro desse ciclo de mulheres que participaram desse filme. Algumas já estiveram aqui conosco, né, amiga? Ah, diversas mulheres maravilhosas, né, Isso. Michele? E hoje a Aline veio aqui também compartilhar conosco tudo que ela tem aí para ajudar cada uma de vocês. Aline, e aí, Aline, eu quero saber de você. Então, hoje você está, então, como diretora da Associação Comercial do Distrito Federal. Você poderia dizer para a gente como é a sua atuação dentro da associação, para que as mulheres entendam o que é a Associação Comercial do Distrito Federal? A Associação Comercial do Distrito Federal é uma instituição muito antiga aqui. Como o nosso querido presidente Fernando Brites fala, né? Ela nasceu com Brasília.
Então, assim, na época onde as mulheres ainda não eram tão empreendedoras, apesar de toda essa força, que inclusive a nossa querida presidente Ivonice, numa bela articulação com o Instituto Lumiarte, fez a produção do filme O Poder da Mulher Empreendedora, justamente para trazer, para mostrar que não só os homens também construíram o DF, mas também que as mulheres também construíram o Distrito Federal. Então, assim, a associação comercial exerce esse papel de contribuir com os empreendedores do Distrito Federal, os auxiliando em suas necessidades, desde de lutas, né, frente aos poderes executivo, legislativo, buscando melhorias legislativas, né, para desburocratizar o universo empreendedor, porque empreender não é fácil. Também em outras frentes, como auxílio, a busca de, vamos dizer assim, negociações para baratear o custo de insumos de determinados segmentos. Hoje nós temos lá o Conselho da Beleza, o Conselho da Mulher, o Conselho de Cultura, o Conselho do Esporte, a Câmara de Mediação e Arbitragem, presidida pelo nosso querido Eduardo, na qual a gente também facilita ali fazendo intermediações de negociações, tirando do judiciário, desafogando o judiciário, né, trazendo para dentro de uma câmara de mediação os conflitos. Né? Eu sou advogada, além de ser diretora da Associação Comercial do Distrito Federal, e acredito que o judiciário não é a melhor solução para a gente resolver os nossos conflitos. Então, por isso eu falo com muito carinho da nossa Câmara, porque ela tem um papel muito importante na resolução de conflitos do Distrito Federal. Nossa, que interessante. E falando especialmente da nossa atuação dentro do Conselho, que nasceu no ano de 2019, eu, como diretora de mediação e arbitragem dentro do Conselho, sempre busquei apoiar todas as nossas empreendedoras, todas as empreendedoras que ali, né, estiveram conosco em suas necessidades, em suas dores, no momento da pandemia, auxiliando-as no quesito jurídico, buscando parcerias. Eu trabalho muito com articulação em parcerias, então buscando parceiros para atender as necessidades dessas empreendedoras, para assim, facilitar o dia a dia, sendo aquele apoio mesmo de mãe, quase assim, né? Do lado mesmo, dando força. Uma parceria, uma parceria né? mesmo, um amparo que é necessário, né? Que é necessário nesse universo, principalmente para as pequenas empreendedoras, principalmente no início. É difícil você seguir, vem muitos desafios, o empreendedorismo não é fácil, você se lançar e buscar desbravar esse universo, construir, né? É isso que o empreendedor faz, ele constrói, e não é simples. Então, assim, você ter um apoio, que é esse trabalho que a Associação Comercial faz, que é dar esse apoio de uma forma sistêmica nas necessidades dos nossos associados, ele é de suma importância, né? Para que o empreendedor tenha ali um local de aconchego mesmo, né? Um local que ele saiba, não, o que eu preciso? O que agora eu preciso? Eu posso bater na porta? Eu tô sem saída, eu preciso de um auxílio para negociar um empréstimo. Eu preciso de um auxílio para justamente, vamos brigar por uma reforma legislativa que está atrapalhando o nosso segmento, digamos, o segmento da beleza, o segmento da cultura, o que seja. Vamos buscar uma batalha, vamos nos unir e ali vamos dar voz e buscar essa reforma para desburocratizar, como um exemplo foi a Lei dos Puxadinhos, que a Associação Comercial trabalhou muito frente à Câmara Legislativa. E também, eu preciso de fazer uma compra, né? Preciso de fazer tá difícil aqui. O nosso presidente Fernando Brites, ele tem essa facilidade, né, de buscar melhores negociações. Então, assim, a associação, os conselhos e tudo visam justamente atender os nossos associados em todas as suas necessidades. Ali é a mão mesmo. A gente costuma ir nos empreendimentos, ver como que tá, conhecer, sabe, tá ali junto, é uma família, é uma grande família. Legal, muito interessante. Aline, e deixa eu te falar, como que porque eu acho que tem muito empreendedor, que às vezes realmente tem essas dificuldades, né?
Porque empreendimento é isso aí, né? Todo dia é uma batalha nova. E como que eles conseguem chegar até vocês? Como é que eles fazem para ter essa ponte? Eles precisam se associar ou eles chegam lá primeiro, vão entender, conversar? Como é que eles poderiam chegar até a associação, para quem não conhece? Olha, conhecer, né, como você falou, nós estamos de portas abertas, né, inclusive renovando nossas estruturas físicas, então nós estamos de portas abertas a todos os empreendedores para conhecer, para verificar os serviços que oferecem e, claro, para usufruir dos serviços, né, é muito importante que seja associado. Então a gente tem diversos níveis de associativismo, é uma família mesmo, tem diversos níveis de associativismo e com cada nível de associativismo, você tem determinados benefícios, né? Então, você tem determinados benefícios. E assim que funciona toda a estrutura. Que legal, mas isso é importante, né? E aí, no caso, o que você falou, são empresas grandes, de grande porte, média, os MEIs também, microempreendedor individual. A gente tem empresas de grande porte, a gente tem como, por exemplo, a Panebras, que é uma empresa que fica na região do Gama, que inclusive hoje exporta, né? Tá exportando para a Disney e tudo. É um grande empreendedor, como a nossa querida Nájila Maria, né? Que é uma grande estilista aqui do Distrito Federal. E como a gente também tem pequenos empreendedores, MEIs. Então, assim, a gente tem diversos níveis de segmentos de associativismo. Não tem... Então, não tem desculpa. É para todas, né? Todo mundo. Do médio... Perdão, do pequeno não, MEI, aí vem o pequeno, médio, grande, aí vai, né? Todos, então pronto, galera, ó, não tem desculpa, né, Michelle? De falar, eu não posso, por isso, aquilo, né? E é interessante a gente eu sempre digo assim, né, quando você está em contato com uma associação, por exemplo, o empreendedor ou aquele que quer empreender, que está começando, enfim, ele vai ter contato com pessoas que já estão fazendo, com talvez cursos lá. Vocês oferecem cursos, Aline, também? Algum curso? Nesse exato momento, não. Nós temos, assim, nós temos eventos, né, que são eventos que tem palestras e, enfim, justamente buscando trazer essa melhoria para que os segmentos que estão associados precisam. Então, assim, às vezes, um dia de formação de vendas, alguma coisa assim. Existem, existem workshops, enfim, que são proporcionados pelos nossos parceiros, né? Pelas empresas que são associadas, como a gente tem vários prestadores de serviço nesses segmentos. Então, até como uma forma dele divulgar o trabalho dele também, ele proporciona dias de conhecimento, tá? Então, isso é feito. Mas a gente tem sonho, sim, de trazer maior formação e tudo, justamente trazendo essa intersecção geracional, né, dos empreendedores que já estão à frente, com esses novos empreendedores, justamente para que a gente perpetue todo esse legado que o empreendedorismo do Distrito Federal já tem, para que esses novos empreendedores, essa nova geração de empreendedor possa, né, trazer, adquirir essas bases, né, da resistência, porque empreender não é simples. Então você precisa muito da resiliência, da perseverança. E os que nos antecederam, os que já estão aí à frente, né, esses empreendedores que já passaram por inúmeras dificuldades, eles têm muito a nos ensinar. E lá na nossa associação a gente repleto de empreendedores nesse contexto. Por exemplo, ali no setor comercial a gente tem eu esqueci o nome do restaurante agora, me fugiu, mas eu era menina. E com meu pai é gari, né? E eu ia, às vezes, trabalhar com ele, às vezes, ali no setor comercial, e via aqueles restaurantes. Então, assim, eu tenho 35 anos. Esse é um restaurante que está ali desde que o setor comercial foi fundado, praticamente. E ele está lá hoje, com todas as dificuldades que o setor comercial enfrenta, com todas as dificuldades que o comércio enfrenta, ele está ali. É um diretor lá da nossa associação e está ali, resistente. E o que essa pessoa faz para resistir, né? Então, essa é uma das riquezas que a nossa associação tem. O conhecimento de todos esses empreendedores, porque hoje em dia a nossa juventude ela é pouco resiliente,
Então, na primeira dificuldade, ela desiste. E a gente não consegue dar seguimento a nada sólido, a nada que vá durar, sem resistência, sem resiliência, sem recomeço, sabe? Se você, na primeira queda, você desiste, você muda de atividade o tempo inteiro, você nunca vai construir nada. Assim, você vai estar sempre recomeçando. E as quedas fazem parte. Um empreendimento, aí é no mínimo, eu posso estar falando bobagem, desculpa se eu tiver, mas são 2 anos aí, pelo menos no mínimo, para que você comece a visualizar, vislumbrar algum tipo de lucro. Então, assim, nos 2 primeiros anos é custo. Você tá pagando, você não vai tirar nada. E a juventude, assim, quem empreende tem que ter consciência disso. Então, assim, é saber que esses 2 primeiros anos são difíceis. Em geral, as empresas não duram. E muitos acham que é fácil, né? Vai começar a empreender, automaticamente Amanhã já vou você tá começar a ganhando ganhar. dinheiro. Ah, não ganhei não? Ah, eu dou 6 meses para minha empresa. Se ela não der lucro, eu fecho. E esquece que, igual você tá falando, tem todo um processo atrás, né? Você era criança quando você já via aqueles restaurantes lá funcionando e que hoje você é uma mulher formada e aí você olha para trás e fala, nossa, tem um segredo. E esse segredo, é igual você falou, o pessoal da associação tem história para contar, né? Tem história para contar, né, Michele? É, bem De mostrar interessante. de como é que passou toda essa situação. E falar sobre resiliência e empreendedorismo parece que são 2 palavras que andam juntas, né? Porque sem resiliência, você não realmente desiste, né, Aline? Não tem como, né? Aline, você me chamou a atenção quando você falou que você era pequena e aí você ia com seu pai, né? Aí você falou o seguinte, meu pai, Gari, né? Conta um pouco da sua história, assim. Quem é a Aline? Hoje a Aline é uma advogada. Pode chorar, não, porque tem assim, problema. Porque aí você chora todo mundo junto. e aqui, você fica à vontade, você pode olhar pra gente, conversar, chorar, que é isso. O nosso podcast é isso. Porque a tua história, hoje a gente vê uma mulher linda, uma mulher obrigada. formada, uma advogada, e tá à frente de uma associação e não sabe pra trás, né? Acha assim, veio tudo, caiu Fácil. muito fácil. E não, então essa história que você tem pra contar é o que a mulherada, e os homens também, né, Michele? Querem Isso. escutar. Abre teu coração. Ai, vou Conta pra chorar. gente, Conta. Aline, como é que foi aí o caminho da Aline, né? Até hoje. Olha, o caminho da Aline, como eu acho que de boa parte, não foi simples, né? A vida não é simples. Quem acha, assim, não tem como ser. Então, assim, ai, gente. Se chorar não tem problema. Pega a ligada Assim, como lá. as meninas... porque hoje que eu me dou conta, assim, eu nunca tinha me dado conta, nos últimos tempos, vivenciando todo esse universo do empreendedorismo feminino, nessas buscas, né? Nessa luta, que é você crescer e contribuir para que outras mulheres cresçam em meio a diversos processos de autoconhecimento, que eu fui me dar conta, que eu venho me dando conta da minha história. Porque eu nunca tinha olhado assim e falado, nossa, Aline, eu não acreditava. Assim, eu não me via. E eu não sabe, tipo, só isso. E até pela questão de situações que muitas pessoas vivenciam de baixa autoestima, de não se conhecerem por questões que vêm, tudo da infância. Então, assim, eu não reconhecia essa história. Não vi essa Aline que vocês estão vendo, entende? Então, assim, eu venho de um lar não muito estruturado, né, como boa parte da nossa geração, boa parte da população brasileira. Minha mãe foi mãe aos 17 anos. Eu nasci na conhecida aqui na nossa região Vila Real, que hoje é Arniqueiras. Na época era apenas um assentamento. Então, assim, a minha família, tanto materna quanto paterna, vieram para cá mais ou menos na década de 80. E nesse assentamento os meus pais se conheceram, né? Aí quando você fala quem é a Aline, eu gosto de falar. Eu não sou, assim, eu estou advogada, eu estou diretora, mas a Aline, na verdade, ela é a filha do Natal e a filha da Lucineide. A neta da Georgina e do Joaquim e a neta da Vera Lúcia e do João Batista. Essa realmente sou eu. Essa lindo. sou eu.
É, O linda, restante é tudo adquirido, né, ao longo da vida e que são partes que fazem parte das nossas ferramentas. E nesse local, meus pais se conheceram, né? E minha mãe, como muitas mulheres, até a gente estava comentando isso antes de chegar aqui, viu no homem sua maneira de, né, buscar a vida. E minha mãe tem 51 anos hoje, então, assim, na época, o meu avô, muito severo e tudo, até pela geração, e como algo também que a gente estava comentando aqui, onde que praticamente as mulheres eram propriedades, né? Não tinham nem... Eram propriedades dos seus pais, depois propriedades dos seus maridos. Nada mais natural, são culturas e tudo, enfim. E aí minha mãe foi obrigada, assim, ou você casa, né? Tipo, ou pro meu pai, ou você casa ou você vai preso. Uma coisa assim, que minha mãe era nova e tudo, enfim. E como eu tava dizendo, como boa parte de muitas pessoas, não vim de um lar muito estruturado. Então, passei por diversas situações e, inclusive, até estava comentando com as meninas questões de violência sexual na infância. E, assim, eu queria, né? Falei, gente, vi que eu tinha que lutar, que não tinha outra forma, né? Eu falei, não tem outra forma, eu preciso, né, lutar, porque é a forma, acho que não tem outra. Eu não sou de família rica, meus pais não têm nenhum primeiro grau. Minha mãe é empregada, foi na época empregada doméstica até para poder me sustentar. E meu pai é servidor público, né, da CLU. E então, assim, eu preciso, se eu quero ter alguma coisa, se eu quero ter uma vida diferente, eu preciso seguir em frente. E aos 15 anos eu comecei a trabalhar. Aos 16 eu estava abrindo seleção para o concurso para estágio de nível médio no Ministério Público, onde eu fiz, né, a prova e passei. E lá eu conheci o direito. Ah, que legal. Lá eu conheci o direito, vendo o querido promotor Bernardo Urbano fazendo júri. E eu falei, gente, isso é muito lindo, eu quero fazer isso. Se apaixonou e falou, eu quero. Me apaixonei, porque eu sempre tive uma coisa de lutar pelas pessoas. Essa questão do próximo, né, de auxiliar as pessoas, de fazer algo diferente, desde criança, tava no segundo grau, tava no primeiro, segundo grau, montava palestras para dar para a série anterior sobre prevenção de drogas, sobre métodos contraceptivos e tudo, porque eu queria que aquelas pessoas, né, queria passar aquele conhecimento, Então, essa questão de lutar pelo outro sempre foi algo de mim. E eu queria salvar vidas. Eu falei, gente, eu quero salvar vidas, né? E queria fazer medicina, né, apesar de ter... E falei, cara, não dá, né? Não é hoje minha realidade, hoje não tem condições disso. E quando eu conheci o direito, eu falei, eu vou conseguir salvar vidas com o direito. Eu vou conseguir fazer a mesma coisa com o direito. E aí fiz vestibular, e daí veio a primeira dificuldade. Tá, e como pagar? Ai, Aline, como pagar? Né? Como pagar? Meu pai, graças a Deus, com o trabalho que ele fez de campanhas políticas e tudo mais, conseguiu uma função para mim junto no governo do Distrito Federal. E na época, com 19 anos, eu fui trabalhar na Secretaria do Trabalho, no Crédito Trabalho. Então, foi meu primeiro contato com empreendedorismo. Lá, não tinha consciência na época, hoje que eu vejo, né? Que Crédito Trabalho era justamente um fomento ao empreendedorismo. Era projetos de microcrédito que a Secretaria do Trabalho ofertava para os empreendedores do Distrito Federal. Passei pela Secretaria do Trabalho, depois fui para a administração de Samambaia, gerenciei, com 20 e poucos anos, gerenciei um setor financeiro orçamentário. E de lá, terminando o governo do Arruda, e além de tudo, consegui bolsa do ProUni de 50%. Então, isso foi muito importante. Muito bom. Foi muito importante. Foi o primeiro ano do ProUni. Na época, nem se tinha ainda o Enem. Eram umas bolsas remanescentes, o povo dava, assim, tipo, sobrava. E aí, fiz. E aí, com isso, consegui praticamente concluir a faculdade. Aí, quando terminou o governo, na época era o governo, acho que do Arruda, aí veio, né, cargo comissionado, fiquei sem emprego. E agora, José, o que a gente faz? E é mesmo, Aline. E aí me vi assim, falei, gente, eu tenho que me virar, né? Como eu sempre me virei,
né? Tem que me virar. E aí fui empreender. Fui ser corretora. Você ainda estava estudando? Já tinha Tava terminado? estudando, Tava não ainda tinha na terminado. faculdade. Tava ainda na faculdade. E aí fui empreender, fui ser corretora. E nesse inteirinho aí, eu morava na época com a minha mãe, pelo que eu me recordo. E aí, por questões de conflitos aí, questões, né? Minha mãe teve que... Meu pai buscando, né? Minha mãe morava com a minha mãe fazia diárias na época. E aí, meu pai... conflitos, questões patrimoniais ali da casa que ela tinha e tudo. Minha mãe teve que vender a casa que a gente morava e ela mudou pro Recanto das Nemas. E como eu estudava na Católica, era mais perto da minha casa, ali eu falei, pô, vou morar com meu pai, né? Então, tive que decidir, apesar de com o coração doendo, de querer ficar com a mãe e tudo mais, mas assim, era o mais simples naquele momento para eu conseguir terminar a faculdade, porque eu via, além dessa questão de salvar vidas, como no meu entender naquela época, e só hoje, com diversas terapias que eu fui ter consciência disso, eu vi aquele local, aquele ambiente ali como algo muito doloroso. Então eu queria sair daquilo ali de qualquer jeito, né? E via também no direito uma forma de sair disso. Então, assim, voltei, fui morar com meu pai, e aí foi, assim, não foram tempos fáceis, porque eu tinha como muitos jovens, eu e meu pai, a gente não tinha o melhor dos relacionamentos. E naquele ambiente próximo ali, que é o terreno onde eu convivia com o meu abusador, e viver aquilo era muito doloroso, tá ali doía muito. Então, fui ser corretora para terminar de pagar a faculdade, consegui terminar de pagar a faculdade, e, enfim, aí veio o quê? A prova da OAB, né? A danada da prova. Direito não é simples, então, assim, você termina o curso... Ainda tem que fazer, né? Tem uma outro prova. desafio, né? Tem outro desafio. E aí veio a prova da OAB. E na prova da OAB eu tava desempregada, querendo me livrar daquela situação, me livrar daquela dor, e vivendo, sabe, não foi simples, porque conviver naquele contexto que pra mim era muito doloroso, justamente, né, por tudo que eu havia vivenciado. E aí estudei, foi um ano, praticamente um ano e pouco ali, só vivendo pra isso. Só vivendo para a prova da OAB. Aí não passei na primeira fase, porque justamente por conta dessas situações, né, da infância e tudo mais, tem uma coisa que a gente conhece como estresse pós-traumático, e como eu vivia ali com o meu agressor, isso trazia um flashback contínuo, recorrente. né? Então eu vivia num estado de estresse recorrente, assim, constante. E aí a primeira prova eu não passei, né? Passei mal na prova e tudo de ansiedade. E na segunda já tive um apoio de um anjo que Deus colocou nas nossas vidas, na vida da minha mãe e na minha, que é o esposo dela, que é uma pessoa que eu tenho muito carinho, que pra mim é o meu segundo pai. Eu tenho 2 pais, sou muito honrada e agraciada de ter 2 pais. E aí ele, com todo o apoio, com todo carinho, eu tive a força e a companhia dele para fazer a segunda prova. Graças a Deus eu passei. Ai, que bom. E aí pensou, pô, tudo vai ser lindo, maravilhoso, ter um AB, desempregada, sem ganhar nenhum real. Mas minha vida vai mudar. Vivendo num contexto que, assim, que eu queria sair a qualquer custo. E aí? Né? Aí veio as eleições da OAB. E na época de faculdade, justamente por eu ser muito ligada a essa questão de lutar pelo outro e tudo, eu conheci a OAB, a comissão da OAB Jovem, ainda quando estudante. E lá eu fiz algumas amizades. E no período eleitoral, uma colega me procurou. Falou, Aline, você não quer ajudar a gente na campanha? Você não quer conhecer as propostas? Da época era o grupo do Ibanez, né? Você não quer conhecer as propostas e tudo, ajudar a gente? Eu fui. Eu falei, cara, essa é a minha chance. E ali vem muita questão do empreendedorismo, que muita gente precisa, principalmente na prestação de serviço, que é o relacionamento. Falei, cara, essa é a oportunidade que eu tenho para me relacionar, e eu, que nunca advoguei, que nunca lidei com... que com direito eu só lidei mesmo na faculdade, porque como eu trabalhei a faculdade inteira, eu não tinha tempo de me dedicar ao estudo.
Então, assim, não tinha tanto tempo, eu me dedicava muito ao trabalho. E não tinha tempo de estagiar, não tinha tempo de viver a vivência da advocacia. Então, eu nunca tive contato com a advocacia. Como boa parte dos estudantes de direito não verdade. tem. Eles E saem de da vários faculdade. outros, né, de áreas. vários outros cursos, né? Que ou você trabalha para pagar a sua faculdade, né? Ou você faz seu estágio. Então, muitos deles acabam, vou ter que terminar minha faculdade, então vou trabalhar na profissão que hoje vai me ter rentabilidade. É a realidade, né, de todo mundo hoje. Praticamente 90% da população. E aí eu fui. E assim, por exemplo, ali é a oportunidade de fazer network. Lá o network já tava na minha cabeça. Não com esse nome, mas eu falei, ali é a oportunidade do relacionamento. rede de relacionamentos. A rede de relacionamento. E abracei com unhas e dentes e trabalhei com muito amor, com muito carinho. E realmente, eu posso dizer que de lá, todas as minhas conquistas, minha rede, o que eu tenho hoje, veio daquela rede. Veio daquele início. O meu primeiro emprego, e eu falo com todo amor e carinho, ganhando R$1.000, que hoje muitos jovens na advocacia falam, eu tenho que começar a advocacia porque o nosso piso é de R$4.000, se eu não me engano, 4.000 e pouco. A pessoa mal se formou, não sabe de nada, acha porque tem um diploma na mão, que não lhe dá prática, porque o que te faz prática A prática. eu vou ganhar R$4.000. Então, assim, eu fui com todo amor e carinho, abraçando aquela oportunidade com unhas e dentes, ganhando R$1.000. Fazendo aquele 1.000 como se fosse 4, né? Falei, cara, estagiando, eu digo e falo com o maior orgulho. Eu fui ser estagiária com a AB vermelha na mão. Então, assim, lá eu aprendi. Lá eu comecei. Entendi. E a Beth, que foi o primeiro escritório que eu trabalhei, é uma referência pra mim em vários sentidos, no quesito profissional e no quesito sentimental também. Então, eu tenho muito carinho por ela. Então, assim, o network, que é uma coisa muito importante no empreendedorismo, começou ali. E dali foram surgindo outras oportunidades e outras redes de relacionamento, foram isso. Trabalhei em alguns outros locais. Pois é, e aí eu fui empreender. E Olha empreender não é fácil, né? Então, assim, vamos lá, acho que eram cinco destemidas. Olha, gente, já destemidas, tá vendo? Aê! Mas como nem nada, nem tudo são flores, dessas 5 que falaram, vamos abrir um escritório, 5 destemidas, restaram 3, né? E no final das contas, 2. E ficamos, como a gente já havia falado, ficamos em torno de 2 anos. Como boa parte dos empreendimentos, morreu antes de chegar ao 5º ano. E por que morreu? Morreu porque não teve gestão. Morreu porque não teve planejamento. Olha, essa dica é importante da Aline. Gente, faltou a parte principal de um empreendimento, né? O planejamento inicial, né? E também a gestão, não é isso, Aline? Mas naquela época, quando vocês começaram, vocês tinham noção disso? Não. Não tínhamos noção, eu não tinha, a minha sócia não tinha. Não tínhamos noção que a gente precisava vender. Porque as pessoas, no universo do serviço, diferente de quando você vende roupa, você meu amigo, você tem que vender. A advocacia, ela nada mais é do que um produto. Ela nada mais é do que um nicho de serviço. Claro, com suas especificidades, óbvio, como a medicina, enfim, tem seus regramentos, mas ela é uma prestação de serviço. Então, você tem que ter noção que você é um empreendedor, que você é um vendedor e que você precisa vender, que se você não tem vendas, você não sustenta o seu negócio. Então, assim, faltou planejamento, faltou gestão, faltou visão que a gente precisava vender, faltou o que falta na boa parte dos negócios que eu vejo que por isso que eles morrem. A gente tem sonhos, eu quero vender, eu vou abrir uma loja de cookies. Tá, mas e aí? Aquela região precisa de cookies? Como é que você vai sustentar o seu negócio? Eu quero ser coach. Tá, quantas pessoas precisam de um coach? Eu quero isso. Quantas pessoas precisam? Então, assim, a gente não tem o hábito de planejar. A gente não tem o hábito de fazer uma pesquisa de mercado. A gente não tem o hábito de fazer curso de gestão. Principalmente na esfera de prestação de serviço. Principalmente no universo do curso superior. Entendeu? Então, você faz ali um curso superior durante 4, 5 anos. Ou você vai trabalhar para alguém, ou você vai empreender. E se você vai empreender, você precisa de saber de gestão. Você precisa de saber de vendas. Porque senão você não sustenta o seu negócio.
E aí, por conta disso, não deu certo. E aí, depois, aí veio... E visualizando isso, eu falei, gente, né? Tem alguma coisa errada, enfim, e eu já com aquilo. E além da sociedade que não deu certo, o casamento não deu certo, e como eu tava falando, eu saí de uma realidade X, né? Eu tive que voltar a conviver com o meu avô, que foi uma pessoa, a pessoa que infelizmente, eu digo que as questões de violência, de violências sexuais, os praticantes, eu falo que eles são doentes, sabe? Eu não digo, não é um desvio de conduta, não. Desculpa quem eu tenho as minhas teorias, as minhas convicções. Para mim é simplesmente são questões cerebrais, a pessoa não tem um freio ali, ela não consegue conter impulsos, entendeu? Então, assim, e como tantos outros, o meu avô estava nesse contexto. Então, infelizmente, né, é uma pessoa que deveria cuidar, mas não cuidou. E ao voltar para aquele ambiente, então, assim, ter saído, né, a advocacia era onde eu via ali minha salvação para sair dali. E eu acho que eu não contei antes, mas pouco depois que que eu entrei na advocacia, eu saí de casa, fui morar só e falei, meu Deus, me livrei daquela situação. Eu não tinha noção disso. Hoje eu tenho, depois de muitas terapias, de muito autoconhecimento, tenho noção disso. Me livrei daquela situação, saí tudo e fui, né? Desonrando a família, vamos dizer assim. Que na parte sistêmica a gente fala que uma desonra, assim, você renegar aquilo, não porque eles não prestam, não é isso, é porque aquilo era muito doloroso pra mim. E aí fui, né, e fui empreender, e me empreendi, casei. Aline, Então, desculpa, deixa eu só entender a situação. Quando você diz, né, que no caso você morava com seu pai, né? Então, no caso, eu sei que é doloroso, mas a gente tem que deixar bem especificado. No caso, o abusador que você tinha na época era o seu avô. Isso, na Entendi. época da infância. Paterno. Meu avô paterno. No mesmo local. Isso. E a gente morava ali na chácara, que inclusive hoje é o local que eu moro. E a gente morava naquele local. E você chegou a comentar com alguém da sua família? Já depois de adulta. Então, até a criança você não comentava nada. Não que eu me recorde. Entendi. Tá? Por que a gente tá falando isso? Porque foi um assunto que foi abordado, né, aqui no Destemidas Podcast, e é muito importante porque, igual eu tô te falando, nós trazemos aqui histórias de mulheres reais, né, Michele? Então, estão vendo em você um espelho do que posso fazer e aquilo que eu também não posso fazer, né? Então, ou seja, se acontecer, denuncie. Denuncie. Né, denuncie. Não esperem, porque igual você falou, tem todo um contexto. A gente entende que a sua época era diferente, você não sabia o que podia acontecer. Amiga, até hoje é diferente. As pessoas têm ainda medo. Vergonha. Mas não podem. Vocês denunciem qualquer prática, né, Michele, de abuso, de qualquer, não é? Eu acho que eu digo pra você, como eu falei no início, como boa parte dos nossos lares, né, muitos, a gente não tem muitos lares estruturados muitas das vezes. Como eu disse, minha mãe foi mãe aos 17 anos. 17, você é uma criança. Era uma criança. Então, assim, tadinha. você foi mãe aos 17 anos. E depois que eu comecei como você falou isso quando era criança? Não falei. Eu não me lembro de ter falado, nunca. Medo, tudo tem Não, todo você contexto. não. É muito. É engraçado. Eu já atuei em casos de abuso sexual, já, assim, de vítimas e tudo. E às vezes a pessoa fala assim, adulta, tá? A pessoa adulta. Mas por que a fulano não falou naquele momento, não afastou? Só quem vive é muito difícil. Eu já vivenciei situações de violência, de abuso sexual quando adulta, em ambiente de trabalho. E como na infância, como muitas das coisas estão relacionadas com a infância, que são reproduções de padrões. Tá? E como na infância, eu via, assim, num contexto que eu tava, que eu não podia, sabe? E eu não conseguia falar. Então, assim, eu vivi uma situação de, tipo, tá num escritório e aquele local onde eu, sabe, a pessoa me assediando. E eu não conseguia, na época era até casada, eu não conseguia nem falar pro meu marido, sabe? E inúmeras outras mulheres. Quando eu comecei a falar, a lidar com esse assunto, eu fui vendo pessoas na família, pessoas ao redor.
e não se fala. A gente, e para a criança, muitas das vezes, ainda é mais difícil. Então, o que você falou? O que se faz? Pais, mães, gerem uma relação de confiança o máximo. Se abram para os filhos. Então, assim, ele tem que confiar. Você tem que ser a referência dele. Não é lá fora. Você tem que ser. E aí cabe esse estabelecimento dessa confiança. Então, não é simples. É um contexto muito complexo. Então, assim, minha mãe foi a melhor mãe do mundo. Meu pai deu o que ele podia. Mas, assim, são situações que estão além dos poderes. Deles, com deles. certeza. E somos todos seres humanos, Sim. né? Então, cada um, é igual você falou, dá o que consegue dar ali naquele momento, e às Isso. vezes, né? Mas é uma situação muito difícil, e é importante a gente falar, né, Aline? Porque as mulheres em casa, se de repente, às vezes, tem medo de falar para um, para outro, vai conversando com uma pessoa que você tenha mais confiança, porque essa Isso. pessoa pode te auxiliar, né? Isso. Eu também já passei por isso numa entrevista de emprego, né? Então, e foi muito difícil, eu era casada e eu estava sozinha, eu me livrei desse problema, porque eu falei que meu marido estava lá embaixo do prédio, ele não estava, mas tocou o celular e eu falei, não, meu marido me ligando, mas eu já estava bem problemática na situação. E na época eu cheguei em casa e meu marido falou, como é que foi a entrevista? E eu pensava, o que eu falo, né? Eu não sei o que eu falo a verdade, falo. ele vai lá e arrebenta ele. Do jeito que ele é. E aí eu fiquei assim, eu não falei na hora, mas ele viu que tinha alguma coisa errada, porque eu sou muito expansiva, né? Falo demais. E aí depois eu fui falando mais ou menos, porque eu pensei, eu vou denunciar um cara era uma pessoa importante e eu tava com medo. E eu já era adulta, já tava... Existe e assim... Então é complicado, é bom a gente conversar, Isso, né? e eu já passei por várias situações em contextos assim, e é difícil se posicionar. Eu vou dizer que eu só consegui começar a me posicionar, porque recentemente eu vivi uma situação similar, e eu consegui colocar limites, depois que eu comecei a fazer um trabalho sistêmico, uma terapia sistêmica, que envolve cinesiologia e constelação familiar, onde vai na idade causa dos problemas e tudo mais. Então, depois disso, eu consegui impor limite que a gente chama dos abusos. E não só do abuso sexual, porque a gente pensa que abuso é só abuso sexual. Tem Não, vários. tem inúmeros. E a nossa sociedade, como nós fomos forjados em situações abusivas, assim, no quesito histórico, sabe? Então, a gente, falando isso de uma forma sistêmica, tá? Claro. O que eu tô dizendo é uma teoria que eu acredito, que é de Bertin, Helling. Então, assim, falando de uma forma sistêmica, então existe muito essa questão do abuso na nossa sociedade. E não abuso do trabalho, o marido com a mulher, inúmeros. As situações de abuso são inúmeras. Então, assim, depois que eu comecei a fazer de fazer esse tipo de terapia, que eu comecei a enxergar a pôr limites. Uhum. Quando situações similares a essas começam a falar, para. Uhum. Sabe? Mas até então não conseguia. É complicado, né? Não é fácil. Mas é muito importante, que é por isso que a gente fala muito. Ter canais, né? Onde as pessoas falem mesmo das situações que viveram e de como é que pode chegar até uma solução, né? Porque tem quantas mulheres que estão assistindo a gente, quantos homens, né? Então, isso que você falou. Esses problemas acontecem tanto com homens quanto mulheres, Diariamente, né? Diariamente, e criança não... E o mais importante que você falou é bem verdade. Nós que somos pais e mães, temos que ter sim, né, Michelle, esse elo de ligação com os filhos, de ter muita confiança, para que os filhos realmente cheguem, conversem, né? Eu tenho uma coisa com a minha filha que todos os dias, quando eu busco ela da escola, todos os dias, vai meu esposo... E aí, como é que foi a aula? E aí? E tal, tá tudo certo? E a gente vai, numa conversa, ela vai falando algumas coisinhas. Então, isso é muito importante. Porque uma palavra que a criança fale, a mãe já começa a pegar alguma coisa. Né? Então, esse cuidado com o que é seu, né? Para poder não ter problemas futuros. Mas, muito obrigada pela explicação que nós colocamos aqui nessa parte, né, Michelle? Mas volta, aí você começou a entender. Mas mesmo com tudo isso, ela foi você é mulher de ainda... garra, né? A gente não pode deixar de falar que, assim, a gente tá aqui conversando no bate-papo e tal, e que você teve várias Desafios. situações e desafios, a palavra é essa,
muito pesados, né? Mas você não Não desistiu, desistiu. você persistiu, né? Persisti. E insistiu. E insisto Isso. diariamente, Que bom. insisto. Mas aí Ah. você tava falando, né, quando a gente começou a falar sobre isso, né? Você tava falando que você se casou, né? E Isso. teve a empresa, e aí Isso, como é teve que a foi empresa, isso? não deu certo a empresa, não deu certo o casamento, enfim, né? Me vi num ciclo assim, falei, meu Deus, sem saída, e caí, e digo que, assim, vivi o auge, o ápice, o ponto culminante de um estado de depressão, somado a estresse, pós-traumático, somado ao estresse e tudo, enfim. E tive uma crise de pânico, onde eu voltei, né, fui procurar minha mãe chorando e tudo, e ali, enfim. E naquele momento eu voltei a me reconectar com a minha mãe. Então, assim, isso foi no ano de 2019. Então, voltei a me reconectar com a minha mãe, passei uns dias com a minha mãe e tudo, cuidando, né, de mim, fiquei ali. E conheci ali o universo do Universo Equestre, conheci não, porque eu já conhecia, né? Já era apaixonada pelo Universo Equestre e lá fui conhecer o Universo Equestre, foi me auxiliando O universo sequestro o porque universo assim, dos cavalos. isso, para que as O pessoas universo dos entendam. cavalos, né? O universo dos cavalos e tudo mais. E voltei, né, para aquele local que até então, antes de estar, né, nesse, né, voltei ao local que eu havia saído, o local que eu queria me livrar de todas as formas, que era o local onde eu julgava que ali era o meu local de dor, de maior sofrimento, né? Voltei para lá, que é aqui, que justamente na casa da minha família, voltei a residir lá e aí falei, gente, tem que recomeçar de alguma forma, né? Tem que recomeçar de alguma forma e tudo, tem que recomeçar. E novamente, o famoso network, a famosa rede de relacionamento, conheci o grupo Mulheres do Brasil. Num evento, nem me recordo, recebi alguma coisa na internet, falei, gente, vou lá, né? Desculpa, antes do Mulheres do Brasil, voltando ao que eu havia falado, a questão da gestão, então, assim, percebendo justamente a falha que eu tinha, onde estava a falha, eu falei, cara, eu tenho que resolver isso. E apareceu um curso de gestão jurídica. Eu falei, gente, é lá o meu caminho. E fui fazer um MBA de gestão jurídica, onde tem diversas cadeiras que são tidas nos cursos de administração, gestão de pessoas, contabilidade, finanças, legal, enfim. Aline. E fui, né, abrindo o olhar para o universo do empreendedorismo, mas de uma forma mais técnica. Não apenas ali e fazendo por fazer, assim, não, e na intuição. E fui, né, adquirindo conhecimento nesse universo. E voltei para casa dos meus pais, fazendo MBA e tudo, fazendo MBA. E falei, gente, tem que recomeçar de alguma forma, né? Depois dessa crise de estresse, fiquei ali um tempinho, uns 15 dias na casa da mamãe, sendo amada, amparada e tudo mais. Falei, não, tem que recomeçar. E voltei para o escritório, voltei a trabalhar no escritório de um colega, que inclusive era do curso, muito, assim, uma pessoa muito fantástica, Ostrilho e Lucy Grácia, sou muito grata a eles, porque foi onde eu reiniciei minha trajetória na advocacia, muito acolhida, assim, são advogados antigos aqui no Distrito Federal. E da mesma forma que foi a minha primeira oportunidade, lá também não era essas maiores remunerações, né? E mesmo assim, com todas as dores, era assim, por conta do estresse, era o corpo inteiro, assim, era agulhado. Então, assim, com toda dor, com toda a dificuldade, com tudo, e ali, batalhando, não desistindo. Não, tem que continuar. Aí, recebi algum comunicado, alguma coisa, do evento do Mulheres do Brasil, o Portas Abertas. E lá eu fui, né, ainda iniciando, né, ainda no meu tratamento para depressão, para ansiedade, para o estresse, enfim. E lá eu fui. E lá eu conheci a presidente do Conselho da Mulher, a Ivanice Campos. Assim, que legal.
E aí, nisso, a gente foi num evento, ela estava fazendo alguma ação do Grupo Mulheres do Brasil, e aí eu, com essa garra minha de sempre, né, tenho que conseguir. Conheci, entrei no Comitê de Cultura, e lá onde eu conheci a Cleusa Brandão também, joia. isso. Entrei no Comitê de Cultura, e aí ela falou, olha, eu falei com ela, né, Ivanice, a situação tá, eu tô buscando oportunidades e tudo, enfim. E aí ela falou, vai ter a posse do Conselho da Mulher Empresária. Me convidou para ir, vamos. E eu fui. E da mesma forma que lá atrás eu agarrei a campanha do Ibanez como a minha grande oportunidade, da mesma forma eu agarrei o Conselho da Mulher como a minha grande oportunidade. Olha só, É. que legal. E de lá para cá, de lá para cá, eu venho cada vez mais, né, me desenvolvendo, ampliando a rede de relacionamentos, e foi onde eu me descobri nesse quesito da luta pela mulher, porque aí eu juntei a minha dor, né, eu falei, é da minha dor que eu vou salvar outras pessoas. E lá eu falei, gente, eu preciso, eu quero, no empreendedorismo feminino, ajudando essas mulheres que estão começando. Lá no conselho não são mulheres que estão começando, muitas mulheres já são empresárias já há mais tempo, mas de lá para cá eu convivi em tantos universos de eventos de network, enfim, com tantas mulheres que são nano-empreendedoras, que estão começando. Trabalhei no projeto Todas Elas, da Fundação Assis Chateaubriand, que foi executado pela Secretaria da Mulher. Então, assim, eu fui entrando realmente nesse universo do empreendedorismo feminino e vendo, não só dentro desse universo, mas estudando também. Fiz uma cadeira no mestrado da Câmara Legislativa, uma cadeira sobre gênero, e onde eu fui vendo, eu falei, gente, nós temos determinadas peculiaridades, mulher e homem, me desculpa, quem diga que é a mesma coisa, eu não acredito, tá? Para mim, mulher é mulher, homem é homem, cada um com as suas especificidades. E sim, a mulher chegou ontem nesse universo do empreendedorismo, nesse universo do dinheiro. Ela tem, sim, ainda dificuldades, ela tem medo, até por essa questão que a gente já falou do assédio, do network. A mulher tem medo do que o marido vai falar, medo do que a sociedade vai falar, medo, sabe? Medo, ele vai brigar comigo, sabe? E muitas das vezes se deixa de ir para determinadas situações que poderiam alavancá-la financeiramente por conta de tudo isso. E eu falei, gente, é nisso aqui que eu vou atuar, além da advocacia, que eu atuo na área de família, na área sucessória, é minha área de paixão. Mas eu falei, é aqui o meu lugar. É aqui o meu lugar, que é ajudar a que mais e mais mulheres se tornem independentes, tenham autonomia financeira, porque eu acredito que a autonomia financeira é um mecanismo para que a gente tenha poder de escolha, principalmente a mulher. Então, assim, abracei isso com o meu coração e venho empreendendo na advocacia, continuo aqui empreendendo na advocacia. E a questão da rede de relacionamento, ela é muito importante. Se hoje eu tô aqui, é graças à rede de relacionamento. Então, de lá pra cá, assim, você pega, hoje eu tô apoiando outra mulher, como eu apoiei a Cleusa, que a Cleusa foi candidata aqui em São João da Aliança. Eu fui pra lá, fui distribuir, pedir voto junto com ela e tudo. E isso como propósito de vida. Aí hoje eu também estou apoiando outra mulher, que é a querida Érica Filipelli, porque eu falei, gente, eu vou lutar pela mulher, porque não tem outro jeito. Claro. E aí eu me perdi. Aí vocês vão fazendo esse elo de ajuda entre as mulheres, que e é aí muito importante. até te ajuda, né? Você mesmo como mulher, como pessoa, né? Porque você vê que no final tem um projeto que você tá... A questão da autonomia financeira. Foi no Todas Elas que eu conheci, né? Eu falei, gente, é isso, eu quero ajudar nisso, eu preciso... E de lá pra cá eu venho fazendo isso. E aí conheci esse trabalho da Érica, eu falei, gente, ela tem o mesmo propósito que eu, vamos lutar, a gente vai conseguir ajudar essas mulheres. Porque a autonomia financeira é um impedimento para que a mulher saia do ciclo de violência, porque ela pensa, eu preciso cuidar do meu filho, eu preciso disso. E se sujeita, né? E se sujeita. Por conta disso. Por conta disso. Então, e é realmente complicado, né? Muito.
Mas, Aline, que legal, porque você é uma destemida. É. Você é uma Ela é destemida. resiliente. Ela é uma Isso. resiliente. Toda vez que você fala, eu vejo a resiliência. Né? Isso. Toda vez que ela. E muita força. E eu acho que isso é importantíssimo aqui. E assim, o Muito. Destemidas Podcast quer mostrar uma mulher assim, né? História real. É. Uma história real de uma mulher real. E aí, como é que você. E aí, assim, dentro dessa. Porque a gente observa tudo que a Aline tá falando aí, e dentro desse mar todo aí de muita vida, porque isso é vida, e a gente tem que dar valor, e eu acho bonito você falar, dar valor à sua família, dar valor a todos que passaram na sua vida. Gratidão, né, Michelle? Ela Porque tem muita gratidão. eu acho isso tão importante, né? Porque onde ele chegou, ele tem que saber que... Da onde ele veio. Da onde ele veio, né? É eu acho a isso raiz importantíssimo, dele, né? E de tudo isso que você falou, como é que você foi ainda parar nesse filme aí? Fala pra gente qual foi seu papel aí nesse filme, conta pra gente. Então, o Conselho da Mulher Empresária, em parceria com o Instituto Lumiarte, na verdade a produção e o projeto foi do Instituto Lumiarte, e o roteiro, nossa querida Cleusa Brandão. O Instituto Lumiarte é presidido pela querida Núbia Santana. Que esteve aqui, As todas duas. elas. Só para deixar claro. Duas destemidas. Duas destemidas. E aí a presidente, né, a Ivonice, levou para elas essa pauta, e, enfim, e aí o Lumiarte abraçou e fez esse projeto. E lá, como no início eu falei, foi contada a história da força da mulher empreendedora. Por quê? Brasília não foi só feita de grandes homens, foi feita de grandes mulheres. Isso mesmo. Então, a história de grandes mulheres, inclusive mulheres que às vezes nem são tão faladas, porque Juscelino tinha uma grande mulher, É verdade. né? Juscelino tinha uma grande mulher. Cada homem que aqui pisou teve grandes mulheres, e mulheres que às vezes não levaram, que o seu nome não foi mostrado, mas que tiveram grande importância na formação de Com Brasília. certeza. É verdade. Então, nessa construção aqui, teve a presença, né, de todas essas mulheres, de algumas das mulheres que faziam parte do conselho. Então, assim, foi um documentário muito simbólico. Então, Entendi. foi... E de lá... E o poder dessa rede feminina. O poder de mulheres que ajudam outras mulheres, sabe? É nisso que eu acredito. Uma mulher que se levanta, em geral, justamente pela força do feminino, que é mais colaborativa do que a força do masculino, ela costuma ajudar mais. Em geral, a mulher pensa mais no coletivo do que o homem. E isso é porque ela exerce mais essa força do feminino, sabe? Homens que deixam aflorar também essa força do feminino, como o nosso presidente Brits, que eu tive todo o apoio, todos os projetos, tudo que eu quis desenvolver lá na associação comercial, o presidente Brits sempre me apoiou da forma que ele pôde. Então, assim, tem que trazer, porque é o presidente das mulheres. Precisa fazer. Não, tem que trazer esse Sim, vai ter um destemido, momento. A gente tem que destemido. tentar trazer ele, porque eu vou te contar. Não, tem que trazer, porque o presidente Brits, ele é um presidente que realmente apoia, inclusive ele que foi o sonhador desse conselho. Então, assim, trouxe todo o apoio, abertura para uma instituição que é altamente masculina, não vou dizer machista, é masculina, conservadora, e trouxe a presença das mulheres para dentro dessa instituição. Então, eu achei legal demais. Não, é bem Isso interessante. muito- Ele já ganhou. Eu já tinha admiração só de estar lendo, e depois que eu vi vocês todas, essas mulheres maravilhosas que estiveram no Destemidas Podcast falando dele, e cada uma que fala, não sei se você já percebeu, Michelle, fala o olho com dela amor, brilha com falo, amor, falo. com orgulho, que assim, Falo. realmente é o que você falou, né? Ele trouxe todas vocês, ele Isso. trouxe uma visão diferente, Isso. né? E vou dizer para vocês, desculpa só te interromper. Não, pode falar. Eu falo com muito carinho, porque assim, nesses últimos... eu não recebi apoio de mulheres como eu recebi dele. Olha só. Então, assim, como que nem sempre é uma mulher que apoia Que o... apoia o- Então, assim, ele por isso que eu digo que ele é o presidente das mulheres. Ai, que porque graça. E fica a dica para as mulheres. Mulheres, a gente sempre comenta no Destemidas Podcast. Nós temos que nos ajudar.
Não é ajudar só a mulher, é ajudar todo mundo. Isso. Né? Todo mundo. Mas principalmente as mulheres. Dá um abraço, pegar na mão, fala assim, olha, você foi muito bem, você tá precisando de ajuda, olha, a amiga vai abrir uma loja, olha, vai fazer inauguração, vamos lá. Porque aquilo lá, Michele, dá muita força, É né? verdade. Todo mundo sabe, ela vai Às vezes fazer é só uma venda online. palavra, amiga. Às vezes você tá tão corrida que no seu dia a dia você nem tem tempo. Mas uma palavra de apoio. O WhatsApp, olha, amiga, eu não pude estar aí por devido. Olha, mas tô aqui, tô torcendo por você. Isso levanta muita autoestima. Porque nem todos os dias, né, Aline, a gente levanta 100%. Tem dia que a gente levanta muito triste. E aí, quando a gente vê e recebe uma palavra amiga de outra mulher, a gente se sente muito mais forte. Né? Porque eu acho que isso acontece. E a sua história é uma história excelente. tremenda, né? Eu queria só dizer aqui que a Aline trouxe umas fotos. E eu acho que ela quer mostrar, porque a gente já tá chegando ao final do nosso... Você vê do quanto nosso... que a gente fala, né? A gente tá chegando ao final do nosso podcast, do nosso episódio de hoje. Mas eu acho que a Aline trouxe, ela queria mostrar, e eu acho importante a gente mostrar, fazer essa referência, porque ela trouxe com todo carinho, né? Sim. Então, Aline, conta pra gente o que são essas fotos, Aline. A história da vida. Então, nesse recomeço, nessa reconstrução, eu fui juntando, sabe? Por isso que eu digo que esse poder sistêmico, aquilo que você falou das raízes e tudo, você se ligar à sua história, à sua família. E aí eu fui juntando, fui olhando, e isso vem me trazendo força. Sabe? Vem me dando forças. Porque isso é quem eu sou. Quando eu disse no início. Deixa eu ver, Aline. Relembrando o passado, né? A raiz. Eu sou, como eu falei no início. Quem é aqui, Aline? Eu sou filha de Natal Monteiro Duarte, de Lucineide Batista Duarte, neta de Georgina Monteiro Duarte, de Joaquim Monteiro Duarte, de Vera Lúcia Rodrigues e de João Batista. Isso eu sou. O restante eu me tornei ao longo da minha história. Mas eu sou apenas isso. Então, assim que eu nasci. Isso, que hoje é muito isso. É assim que eu nasci e assim que eu vou morrer. Porque durante a nossa jornada, a gente pode se tornar várias coisas. Essas aí são pessoas Essa queridas. aqui é quem? Você? Eu. Essa aqui, cadê seus pais, Aline? São esses aqui? Não. Isso aí é um casal de idosos que mora na região do Areal, que também fez parte da minha família. Isso aqui é minha avó. Olha, gente. Materna. Aqui, gente, a avó da Aline. Aline, a gente tinha muito disso, né, Aline? Isso aqui são meus avós. A família tinha muito disso, né, Aline? Encher a cama de coisa pra tirar foto com a gente. Minha avó, minha amiga. Minha mãezinha. E isso aqui conta a tua história, né, Aline? Isso porque conta cada a minha foto história, dessa você entende? lembra de uma... Ai, minha mãe. Tô procurando. Porque ela não gosta que mostra, sabe? Mas as fotos são minhas. Mas abrir. Aqui, ó. Olha, essa foto é linda. Meu pai não era muito de tirar foto, então não tem foto Gente, deles aqui. Essa aqui era você, Aline, pequenininha? Olha, Aline, muito bom. Assim, olha, a Que gente recordações maravilhosas, lindo, né? Viu? Deixa eu ver A do gente... cavalo. É o cavalo? Ah, sim, do essa cavalo. não pode. deixar. Ela aqui no cavalo, gente, olha. E a força, e foi um grande, foi algo assim muito importante nesse recomeço, porque eu fiquei, assim, eu tive um grau de estresse muito forte, eu precisei mesmo me cuidar. Então, assim, as vítimas de violências em geral, elas têm um autoabandono. E eu cheguei num grau de autoabandono excessivo. E aí, foi quando justamente eu cheguei na casa da minha mãe, com crise de pânico, e vi o sofrimento da minha mãe. Eu falei, minha mãe nunca mais vai passar por isso. E desde lá eu comecei a me cuidar verdadeiramente. E abraçar e trazer à tona tudo isso que estava no inconsciente. Tudo tem um porquê, né, Aline? Tudo tem um porquê, né? Aquela fase sua que fez você se conectar novamente com sua Com a minha mãe, família. com a sua família. E hoje você E o lugar que, pra você ver quanto essa questão da ressignificação, e o lugar que até então eu tinha tido como, assim, onde eu sofri as maiores dores, é onde eu vivo hoje as maiores alegrias. Porque hoje eu tô aí na luta por uma campanha para eleger a pessoa que eu acredito, que é a Érica Filipelli, minha família ali me ajudando, a minha avó, que é meu símbolo de força, minha avó paterna, ali que teve comigo na minha primeira infância, ali meu símbolo de força, me apoiando, ali querendo ir junto e dando esse apoio pelas mulheres. Então, essa semana a gente fez uma reunião lá com 50 pessoas e abri a casa da minha avó
a minha história. Então, assim, e é o local que hoje eu tô vivendo todo o apoio que eu julguei não ter, tudo isso, e é o local onde eu tô sendo mais feliz. Ai, que bom, Aline. Nossa. Aline, assim, a gente podia ficar muito tempo aqui, A gente mas fala assim, pouco, a gente fala pouco, a mas conversa assim, tá tão gostosa. mas assim, a gente já tá chegando ao fim, mas então assim, eu queria falar com você, assim, em nome da equipe aqui do Destemidas Podcast, nós queremos agradecer muito tudo que você trouxe pra gente, essa grandeza de sentimento que você mostrou aqui, e essa grandeza de força. Porque força, gente, que você, mulher empreendedora, mulher que quer empreender, você precisa ter. É esse exemplo de pessoa, de força, de garra, que nós precisamos ter para nós mesmos e conseguir, a partir de exemplos como esse, seguir adiante, dar mais um passo a cada dia, e é assim que você vai chegar lá, é certeza que é assim que você vai chegar, né? E aí, Aline, antes, a gente vai pedir para você dar um recadinho aqui, mas antes disso, eu quero falar para todos vocês lembrarem novamente, né, isso, amiga? De curtir as nossas redes sociais, de se inscrever se inscrever no nosso canal, rumo aos 1000 inscritos. Vamos à nossa campanha, vocês vão ganhar canecas, nos ajudem, meninas e meninos também. Caneca personalizada, ó. A Aline A já tá Aline com a dela, já tá com vocês a vão dela. receber uma dessas. Então vamos lá. Sigam as nossas redes sociais, eu vou repetir, Michele, para poder ficar bem gravado na cabecinha de todo mundo, né, Michele? Isso. Compartilhem com os amigos, ativem o sininho. Toda quinta-feira nós temos histórias de mulheres maravilhosas, como a nossa convidada maravilhosa, Aline. Não percam, por favor, sigam o Instagram, Destemidas Podcast. Nós estamos no Kawaii, estamos no TikTok, não é Kawaii não, Quai. Quai. E estamos em todas as redes sociais e também, Michele, as plataformas de áudio, né, Michele? Isso, é o Spotify, não tem Amazon desculpa. e o Google Não Podcast. tem desculpa, coloquem e assistem. E nós precisamos, galera, dessa rede de apoios. Por favor, precisamos de 1000 inscritos pra gente poder começar a enviar pra todo mundo, né, Michele? Isso. E compartilhar essa rede de conhecimentos que, Michele, quantas histórias maravilhosas que nós temos aqui. Isso. A E gente quantas chora, a virão? gente ri. Vocês vão estar aqui daqui a pouco, vocês que estão assistindo, viu? Aline, então, para a gente fechar aqui com chave de ouro, eu queria que você olhasse aqui para essa câmera e deixasse pra gente uma mensagem para essas mulheres que estão aí precisando desse apoio seu. Assim, o que eu posso dizer é: seja destemida. Seja destemida, continue, persevere, porque não adianta falar que é fácil, é simples, não existe. Não existe nada na nossa vida que é simples. A vida é feita de desafios, de altos e baixos, constante. Então, persista, acredita, seja destemida. Aline, muito bom, muito obrigada. Gente, Até a toda próxima. quinta-feira. Até a próxima, pessoal. Beijo, Tchau, gente. tchau.